Olá, sejam todos muito bem-vindos ao EuropeCast, o podcast da família Europei, onde nós falamos de forma aberta e real de como é morar aqui em Portugal. Eu sou a Karen, fundadora da Europei Solutions, e aqui a gente traz convidados muito especiais que vivem na pele como é morar e imigrar aqui em Portugal. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, a Kaline, que criou a família Scala em Portugal. E hoje ela vai contar pra gente um pouquinho da história dela. Ela chegou aqui em Portugal com 2 filhos, um deles autista. Ela veio sozinha. Gente, a história dela é fantástica. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então fala pra gente, Kaline, como foi esse processo de sair, deixar tudo pra trás, né? E vir aqui pra Portugal com os 2 filhos. Conta um pouquinho aqui pra gente. Primeiramente, muito obrigada. Queria agradecer mesmo de coração. Fiquei muito feliz com o convite de poder compartilhar. Eu já compartilho no meu Instagram, Família Scala em Portugal, o meu dia a dia. E compartilhar aqui com vocês realmente é algo muito especial. Eu tenho 33 anos. Eu estive aí nos últimos 5 anos como administradora de empresas, cuidando da empresa do meu pai, empresa familiar. Nos últimos 3 anos, estudante de psicologia, sou mãe de 2, mãe atípica, inclusive, tenho um filho autista, e percebemos, na verdade, que a nossa vida precisava de uma mudança, e realmente mudou bastante, foi uma mudança bem radical, algo que nos tirou mesmo da zona de conforto, e hoje eu estou aqui, né, para compartilhar com vocês todo esse processo, os meus desafios, as minhas dificuldades, e com certeza vai ser muito legal. Ah, com certeza, eu tenho certeza, já fica ligadinho aí, porque o final dessa história é muito, muito bacana. Fica aí. Fala pra gente aqui, Kaline, como que foi? Você chegou aqui em 2025, em janeiro, né, desse ano, com os 2 filhos, e o que foi que te motivou, assim? Qual foi a maior motivação? Vou mudar para Portugal. Olha só, a minha maior motivação foi, de fato, olhar para minha família e perceber que a minha casa precisava de uma mudança, né? Nós estávamos já passando há um tempo por um processo de adaptação com relação à descoberta do diagnóstico do meu filho. Nós já vínhamos ali há um tempo, né? Entre médicos, terapeutas, psicólogos, até a gente entender de fato. Inclusive, nós passamos por um diagnóstico errado, né? Não 100%, mas não era somente aquilo, até chegar de fato no autismo. E esse processo foi muito cansativo, né? Dos 5 anos dele até, de fato, ele ter o diagnóstico de autismo com 9 anos, foi um processo extremamente cansativo, porque nesse processo ele passou por medicações erradas, né? Ele não estava tendo tratamento direcionado da forma que deveria. E isso, para quem é família típica, sabe o quanto isso cansa. Porque além da criança sofrer muito, a família não entende o que está acontecendo, a família vai em médico, troca medicação, a gente acreditando que agora vai, a cada visita em médico, porém, né, todas ali, o processo das adaptações, enquanto estava nesse período de descoberta, muitas frustrações nós passamos. Isso foi cansando mentalmente. Cansa né, demais. Psicologicamente. O meu esposo estava passando por um momento também da vida dele, né? Em que ele estava passando por um processo difícil. Então, a administração, cuidar de empresa, demanda muito, né? Demanda muito mesmo daquele que está ali à frente. Sim. Então, tudo isso, né, a gente juntou. E nesse período eu estava fazendo a faculdade de psicologia, que é de fato meu sonho. Ah, eu né? amo psicologia. O meu sonho realmente era me formar psicóloga. Mas eu precisei olhar para esse sonho e precisei perceber que antes, né, de eu decidir ser psicóloga, eu decidi ser mãe, esposa, então eu precisava olhar para minha casa. Então esse processo de mudança, né, apesar, eu tive que literalmente abrir mão, me esvaziar para entender que era de fato o momento. Sim. Né? Era um sonho do meu esposo já há muito tempo morar fora, mas não era meu. Inclusive eu falava para ele, olha,
você casou então com a mulher errada. Eu falei, comigo você não vai morar fora. Então a gente, né, a gente vai permanecer aqui, a gente tá super bem, porque nós tínhamos uma vida, graças a Deus, estabilizada, né? Nós tínhamos ali, nós cuidávamos da empresa do meu pai, eu morava numa cidade pequena, meus filhos estavam numa boa escola, mas não adianta quando a gente percebe que tudo à nossa volta está contribuindo para um cansaço mental, esgotamento mental e precisa acontecer essa mudança, a gente precisa ouvir. Exatamente. Né? E teve um momento assim bem crítico nessa fase que assim foi quase que um grito na minha orelha, né? Eu precisei mesmo perceber que era o momento, e aí a partir daí que eu decidi sonhar com ele, né? Sonhar com meu esposo, foi quando as coisas começaram a caminhar. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar aí que tá assistindo. Às vezes o sonho é do marido. Às vezes é o marido que tá querendo vir. Às vezes é o contrário. Às vezes é a mulher, é aquele sonho que tem no coração e um abre mão por causa do outro. E isso é interessante, né? Porque você não tinha esse sonho. No meu caso, eu era que tinha o sonho, meu marido que me acompanhou. Então, se você tá em casa e tá ouvindo essa história, com certeza, fique tranquilo porque isso é normal. Não é os dois que precisa ter o sonho pulsante no coração. Muitas vezes acontece, né, do casal juntos ter esse sonho. Mas aqui no caso da Kaline, ela tinha o sonho de terminar a faculdade dela de psicologia, mas ela abriu mão, né, por toda essa situação que ela tá contando pra gente. Mas continua, Kaline. Continua porque a gente já vai entrar já de como foi quando ela chegou aqui em Portugal, gente. Eu precisei olhar, de fato, para o nosso propósito de vida, que não era só sobre mim. Era sobre ele, era sobre os meus filhos. E, de fato, ele tinha uma rotina que ele chegava do trabalho bem, né, uma rotina exaustiva, de uma gestão. E quando ele chegava, imediatamente eu já saía para a faculdade. Então, eu já deixava tudo pronto, organizado, janta, mas aí ele tinha a demanda das crianças. E isso foi por 2 anos e meio ali na faculdade. E no final desses 2 anos e meio, ali no 5º período, eu percebi que ele estava bem cansado, sabe? Bem cansado, esgotado. Trabalhar o dia todo, ainda ficar com as crianças. Chegar... E assim, uma criança atípica, né? Uma criança atípica. Então, foi algo que assim, eu percebi que eu precisava dar uma pausa, sabe? Eu precisava dar uma pausa. Coloquei ali na minha mente que era só um momento, que daqui a pouco eu volto, sabe? Mas não foi um processo fácil para mim, é algo que eu sei que daqui a pouquinho eu vou voltar, né? Então nós sentamos, conversamos, eu falei para ele, né, que eu decidi sonhar com ele, que ficou muito feliz, extremamente feliz, porque caso eu não quisesse, né, a gente ia permanecer lá, naquela correria, e assim, ele estava bem preocupado com isso, né? Então, por fim, nós decidimos e vamos para Portugal. Olha que legal, gente. É tão bom quando a gente decide vir. Eu lembro da minha época, a gente decidiu, já fomos ver passagem, já fomos ver documentação. Isso é tão bom, né? Esse momento, porque a gente começa a bater ansiedade. Tenho certeza que você está assistindo esse vídeo e está se preparando para vir para Portugal, você está com frio na barriga, ansioso para vir. É normal também, porque a gente passou por isso, né, Kaline? Como? Muito, gente, ansiedade. A gente respira, literalmente, vídeos de Portugal. A Netflix, nossa, é vídeo de Portugal no YouTube. Exatamente. Quando você abre o YouTube, os vídeos sugeridos já são de arrendamento, já são de documentação, é tudo, né? É o tempo todo a gente falando sobre Portugal e é uma coisa muito gostosa, porque foi engraçado, porque até então eu não sonhava com isso. Porque tem muito conteúdo bom na internet, mas tem conteúdo ruim também, né, Kaline? E a gente quer fazer o quê? A gente quer... Exatamente, a gente quer entregar. A gente quer entregar, que eu tenho certeza que foi isso que você viu. Faltou alguma coisa ali na internet, de alguma informação. E peraí, a gente vai chegar lá, a Kaline vai contar pra gente como foi que ela montou toda essa estrutura aí das redes sociais, mas isso a gente sente falta. Então, se você tá aqui no YouTube, aqui no EuropeCast, você vai ter muita informação, conteúdos bons, histórias muito boas, mas que também com muitas dicas para você que tá chegando ou tá pensando em imigrar aqui para Portugal, né, Kaline? Sim, e aí? Importante, muito importante, porque conteúdos bons, eu encontrei poucos. Né? Eu encontrei poucos de pessoas que realmente
levam a sério, né, e querem compartilhar, a gente sabe que dá trabalho, mas assim, a partir do momento que você se propôs, né, as pessoas contam ali. Mas eu tive muitos, nossa, que eu acompanho até hoje, Sim. e que fazem total diferença, que me ajudaram bastante. Mas assim, a partir do momento que eu decidi sonhar com ele, foi que passou a ser o meu sonho também, porque aí bateu aquela ansiedade, você começa a ver, você começa a assistir conteúdos do lugar que você quer morar. Sim. E isso foi algo assim que, de fato, foi um start. E a partir daí tudo fluiu. E fala pra gente aqui, qual foi o maior desafio? Quando vocês chegaram, pisou em Portugal, chegou você e os 2 filhos. Antes vocês se planejaram financeiramente, vocês se planejaram com o relocation da Europay. E como foi, né? Chegou, por mais que está vindo planejado, né, Kaline? A gente vem planejado, a gente junta o dinheirinho ali direitinho, vem com a parte financeira, vem com relocation, vem com visto, vem com tudo. A gente acaba passando algum perrengue ou outro. Ainda imagina quem não se prepara. A chance de voltar para trás é gigantesca. Então, como foi esse pisar em Portugal? Passaram perrengues? Como foi? Foi desafiador? O que aconteceu quando vocês pisaram aqui? Olha, eu acho que o meu maior desafio, ele começou um pouco antes de pisar. É mesmo? Por quê? Porque até então, a gente planeja tudo. Sim. A gente, assim, nós que somos organizados, que gostamos de organizar todo o processo, e não tem como você migrar sem organizar. Uhum. Então, assim, eu planejei uma data, né? Eu gostaria que fosse naquela data. Então, infelizmente, devido ao visto não chegar, ao atraso nos vistos, eu precisei jogar pra frente. Atrasou quanto tempo seu visto? O meu visto, ele não atrasou. Ele chegou com 34 dias úteis. E como o do meu esposo também foi junto, o mesmo processo, Visto da de mesma procura de forma, trabalho. Visto de procura de trabalho, foi da mesma forma. O que eu imaginei? Em dezembro, dia 11 Certo. de dezembro, chegou o meu. Então, daqui a uma semana, 2, 3 no máximo dele vai chegar. Porque é o que deveria um casal, Exato. né? Apesar de enviar os processos separados, vai no mesmo pacotinho, processo separado, eles sabem que é um casal. Mas aí começou o meu desafio, porque não chegou o visto, nós remarcamos passagem, Nossa. e remarcamos a primeira vez, não chegou o visto dele. Aí nós remarcamos a segunda vez, isso que, assim que chegou o meu visto, nós já estávamos ali com a casa separada, né? O nosso contrato já estava contando, porque nós pedimos, nós decidimos Sim. que era o momento de buscar. Por quê? O visto dele estava Tudo para estava chegar. encaminhado Exato, já. o visto dele estava para chegar. Então eu já estava pagando arrendamento aqui em Portugal. Então esse visto precisava chegar, porque eu ainda estava no Brasil. Sim. Não chegou. Não chegou, e a partir do momento que a gente remarcou a segunda data, até então não tinha nem passado pela minha cabeça que eu viria sozinha com as crianças. Não, nunca seria o planejamento de uma família típica. Quando foi esse start? Vou junto com os meninos. 15 dias, não, uma semana antes. Uma semana Olha. antes, de fato, da data da nossa mudança, foi quando caiu a ficha e, de fato, eu falei, eu vou sozinha com as crianças. Porque 2 semanas antes, o meu pai teve uma crise de apendicite e teve que operar de última hora. Então, não passava pela minha cabeça de vir sozinha com as crianças. Eu tava preocupada com meu pai, então piorou, né? Mas quando eu saí do hospital com meu pai, que esse turbilhão passou, porque até então ali eu achei que eu fosse perder ele e que eu nem viria mais para Portugal. Nossa. 2 semanas antes de vir. E aí passou a recuperação dele, fiquei com ele, faltando uma semana para vir para Portugal. Foi o último dia que ele ficou no hospital. Eu falei pro meu esposo, olha, eu vou com as crianças, porque o nosso arrendamento a gente já vai pagar o segundo mês, né? Praticamente 10 mil reais ali convertido, perdendo da nossa reserva. E aí começou o meu desafio, porque eu entrava no carro e só sabia chorar. Nossa. Porque eu não me imaginava aqui sozinha com 2 crianças e uma delas típica, num país totalmente oposto ao meu, né? Apesar da gente ter o conforto da língua, Sim. é totalmente diferente. Então,
Esse era o meu maior medo. Chegar aqui, não tinha ninguém, não conhecia ninguém. Eu tinha uma certeza. Casa eu tinha, estava garantido que é europeu. Essa casa, documento exato, também, né? documentação. Isso eu tinha certeza. Agora, o que eu faria depois que eu chegasse? Será que eu ia conseguir trabalhar? Será que eu ia conseguir colocar, sabe? Tudo passava pela minha cabeça. Será que o Thomas vai se adaptar? Exatamente. Era esse o X da questão. Como vai ser para o Thomas, né? Muito apegado com o pai, autista nível 1 de suporte, onde, né, a maioria, quem é mãe e pai atípico sabe, a maior dificuldade do autista nível 1 de suporte é emocional. Sim. Então ele é muito apegado, ele é muito intenso. Então isso para mim é o que me fazia, era a minha angústia, né? Chegou o dia da viagem e assim, gente, ai, Kaline, você foi muito corajosa, porque eu escuto muito isso. Eu escuto muito isso. E assim, não se trata de coragem, gente. Eu acho que o que eu menos tive foi coragem. Sabe quando você é conduzida? Eu só fui chorando. Entregou a vida nas mãos de Deus. Exatamente, entreguei nas mãos de Deus e falei, Senhor, eu não tenho capacidade alguma de ficar lá sozinha com as crianças, mas eu sei que o Senhor estaria comigo. E assim eu fui. No dia da mudança, no dia da viagem, a gente, né, fez a despedida. Foi difícil, foi um processo muito difícil, mas de fato, eu acho que agora, né, chegando aqui em Portugal, estava instalado o meu maior desafio, que foi quando eu me deparei com a adaptação escolar do Thomas. Sim. Conta pra gente um pouquinho, Kaline, como foi essa adaptação do Thomas e também, linkado a isso, como foi e como você faz para cuidar dessa parte emocional sua, porque eu acho que uma coisa tá ligada à outra, né? Com certeza a adaptação dele eu sei que não foi fácil, você vai falar um pouquinho. E para você, o seu emocional, como estava diante de tudo isso e como você soube lidar com isso e lida até hoje? Vamos lá. Falando agora da questão da adaptação em si, né, do Thomas. Cheguei aqui, primeira coisa, como eu já estava, né, a europeia já tinha deixado pronto, o NIF das crianças, já estava tudo certinho. Então eu só peguei a minha pastinha de documentos, fui até um agrupamento de escolas, matriculei. Informei todas as questões do meu filho, né, da questão do autismo, e mandaram ele para uma escola. Minha primeira dificuldade foi a vaga. A primeira dificuldade foi aonde teria vaga para o 5º ano para uma criança que é autista. Lembrando que você chegou em janeiro de 2025. Isso. Então, em janeiro, você acha que a dificuldade de encontrar a vaga foi porque ele era autista? Ou foi porque é o período? Eu acredito que os dois. Porque se ele não fosse autista, ele estaria em qualquer sala que não tivesse redução de alunos. Porque quando tem uma criança especial na sala, a sala tem que reduzir a quantidade. Então, o que caberia 30, tem que ficar 23, 22. Sim. Então, eu acredito que mais pelo fator dele ser autista do que propriamente pela questão do período. Do período, isso. Sim. Mas eu tive essa dificuldade. Aí começou, me pediram autorização para voltar ele 1 ano, né? Porque teria vaga numa escola perto da minha casa. Eu autorizei para sentir como seria isso. Foi trágico. Foi trágico porque ele é uma criança grande. E as crianças pequenos. muito pequenininhas. E assim, ele sempre teve muita dificuldade social. Então, se ele já tinha dificuldade social com os da idade dele, com os menorzinhos não foi diferente. Então, ele não se enquadrou, sabe? Foi assim, foi 2 semanas. Não interagiu de maneira... Ele interagia, mas as crianças ali não recebiam ele por ele ser grande. E aqui tem uma questão também, é até bom você falar, ele estava no o 4º ano. Aqui as professoras, elas ficam com os alunos do 1º ao 4º ano, a mesma professora. Então, eu também senti dificuldade. Meu filho não é atípico, mas ele, assim, foi bem difícil a adaptação dele, porque ele chegou no 4º e a professora já conhecia toda a turma desde o 1º ano.
Então, isso também eu acho que foi algo que, tanto para as crianças, como para a professora, como para o próprio Thomas, por se sentir deslocado dentro dessa turma que já é ali, eu falo assim, a galinha com seus pintinhos. Sim. Aí chega ali um outro, ela já, ela rejeita, de alguma forma, não dizendo que a professora o rejeitou, não é isso, mas assim, sem querer, é isso que se sente quando uma criança chega assim, né? O que aconteceu de fato, essa questão da adaptação mesmo, dele chegar num período, né? Dele chegar num período onde a coisa já está andando. Já estava ali em janeiro, as aulas terminam em junho. Em junho, né? Início de junho. Isso. Então, assim, já estava na metade, né? Sim. Já estava na metade. E, de fato, já existia uma turma que estava sendo acompanhada desde o primeiro ano. A professora já tinha os seus alunos. Eu sinto que a escola não estava preparada para ele. Foi uma escola muito acolhedora, mas que não imaginava que naquela altura do campeonato precisaria fazer um processo de inclusão, precisaria ter pessoas ali para ajudá-lo na adaptação. Então, eles não tinham estrutura. Não tinha estrutura. E ele já começou o dia inteiro. Então, foi algo que sobrecarregou muito ele sensorialmente. Enfim, gente, foram 15 dias, assim, que não deram certo. Sim. Mas hoje ele tá adaptado. Isso, hoje ele tá adaptado. Ele chegou, ele precisou passar para uma outra escola, né? Aí, a escola, o agrupamento de escolas identificou que não seria o ideal o quarto ano para ele. Sim. E conseguiu uma vaga para ele numa escola bem distante da minha casa, mas eu decidi aceitar, porque entendi que seria o melhor para ele por ser uma escola menor, uma escola que aparentemente teria mais estrutura, né? Sim. E ali nós iniciamos mais uma adaptação. Sempre com uma boa mãe atípica, com a sua pastinha, Sim. passando todo, né? O diagnóstico. Exatamente, passando tudo. Todo o diagnóstico, passando tudo que eu precisava passar para os professores, diretores, diretora de turma, tudo. E o início, assim, a adaptação ali também para ele, no início não foi boa. Tivemos, inclusive, nessa escola, depois de 2 semanas de aula, a escola teve uma situação, porque a escola não deu ouvidos para o que eu orientei no início. E devido à escola não se atentar na gravidade do que eu tinha passado, Sim. a escola deixou ele mais à vontade, né? Como se fosse uma criança típica. Exatamente. O Thomas, ele tem dificuldade. O Thomas tem dificuldade em jogos de embate. Jogos de futebol, jogos de embate, onde ele disputa. E eu avisei desde o primeiro dia de aula que ele não poderia. Ele não poderia estar em jogo de futebol sem alguém para auxiliar ele a gerir os sentimentos, né? A administrar aquela situação. E deixaram. Nisso que aconteceu, não aconteceu só uma vez, aconteceu 2. Na terceira vez que aconteceu, a escola entrou em contato comigo, eu estava em casa. A escola já tinha entrado em contato comigo diariamente, sempre com alguma situação. E nesse dia eu estava em casa, eu escutei, né, alguns gritos, enfim, fiquei bem nervosa, fui até a escola e lá me informaram. Nossa, Karine. Sim. Não, eu falei, nossa, escutar os gritos por telefone do seu filho, até de alguma situação. Sim. Ali, imagina o coração da Karine, porque a escola era longe da sua casa. Longe da minha casa, e eu tive ali claramente uma crise de ansiedade, mas eu precisava chegar. E eu estava sozinha, meu esposo no Brasil, e eu não sei como eu cheguei, mas eu cheguei. A escola fica 15, 18 minutos da minha casa. E horário de pico, né? Horário. Então, assim, cheguei. Quando eu cheguei, a única coisa que eu pensava, eu só preciso tirar ele daqui. Eu preciso tirar o foco dele. Aqui não é o lugar para me acalmar ele. E ali eles queriam me falar, e eu insistindo que eu precisava tirar ele dali. Mas eu fui informada ali mesmo que eles precisariam sinalizar a CPCJ. O que é a CPCJ, Karine? Até então, para mim, inocente, né? Cheguei, estava conhecendo ainda. Na minha mente, era uma equipe multidisciplinar ou uma equipe especializada que me ajudaria a administrar essa situação, a escola administrar. Eu imaginei que fosse isso. Sim. Né? Mas quando eu cheguei em casa,
A escola já me pontuou ali e depois a escola me ligou. E me explicou, falou, olha, nós vamos sinalizar na CPCJ, porque é algo que não é comum de acontecer, e nós sentimos que nós não estamos preparados, então nós precisamos sinalizá-los, porque nós precisamos desse auxílio. Mas pode ficar tranquila, que eles vão nos direcionar. Certo. Isso acalmou meu coração. Sim. Porque até então eu estava com isso na mente, aquilo que eu te falei. Que eles eram... Exato, uma equipe, alguém que fosse de fato direcionar meu filho. Eu falei, nossa, agora ele vai ter a assistência que ele precisa. Mas eles não eram? Mas eu resolvi pesquisar. Ai, meu Deus. Eu resolvi pesquisar. Eu falei, deixa eu ver o que é CPCJ. E quando eu fui fazer as pesquisas, é onde entra a questão dos conteúdos, né? Quando eu comecei a fazer uma pesquisa rápida, já apareceu para mim um monte de casos negativos. De crianças... Negativos? Negativos, péssimos. De crianças que tinham sido tiradas dos seus pais após ser sinalizados pela CPCJ. Nossa. Então você imagina que eu estava ali com 1 mês e meio de Portugal, ainda em adaptação do Thomas, eu não consegui trabalhar no início de forma nenhuma. Sem o marido. Sem o meu marido. Então assim, quando eu vi isso, eu achei que eu teria que voltar pro Brasil. Eu achei que eu teria que voltar. Porque senão você ia perder seu filho. Aí não, eu ia ter que escolher. Ou eu fico aqui a risco, ou eu volto pro Brasil antes disso acontecer. E assim, estava inclusive repercutindo um caso, né, de uma família daqui de Portugal que perdeu seus filhos. Sim. E estava ali nessa luta e eu fiquei muito nervosa, muito nervosa. Imagina. E liguei para uma amiga querida, né, e assim, ali ela me trouxe para a realidade de volta, porque quando a gente tá nervoso, né, eu só consegui enxergar eu perdendo meu filho. E ali essa amiga me acalmou, me trouxe pra realidade. Ela já tinha outras pessoas conhecidas. Ela falou, eu vou entrar em contato, a gente vai ver, vamos ver o que a gente pode fazer. Sim. Tá? E a importância de você tentar se conectar com pessoas o mais rápido possível. Pra ter uma rede de apoio aqui, né? Exato, porque assim, você chega, você não conhece nada nem ninguém. E esse foi um dos pontos que Deus, ele caprichou. Uhum. Porque, gente, se eu tivesse passado tudo que eu passei nesse início, sozinha, literalmente sem pessoas, sabe? Tinha voltado. Nossa, com certeza eu tinha voltado. Eu teria voltado. Mas, enfim, acalmei. E ali eu comecei a pesquisar, né, de forma mais completa, mais a fundo. A Aline até se emocionou aqui, viu, gente? Porque realmente a rede de apoio aqui em Portugal, a gente não tem, né? Normalmente a gente não tem. A gente deixou a família no Brasil. Então a gente precisa de amigos. A gente precisa se conectar com pessoas. Porque nada nessa vida a gente faz sozinho. E ela sentiu, ela teve essa experiência de estar conectada com pessoas que, de certa forma, deixaram esse fardo, né, de passar tudo isso sozinha mais leve, né, Kaline? Ela até se emociona por isso. Sim, porque é algo que, de fato, fez total diferença para minha permanência aqui em Portugal. Eu vim totalmente organizada financeiramente, eu vim com o meu planejamento todo ali anotado, eu tinha tudo. Mas, quem é família atípica, o nome já diz, né? Você pode planejar o que você quiser. Sempre você vai ter que recalcular a rota. E foi o que aconteceu, né? Esperei, acalmei meu coração, esperei esse processo passar, esse processo, né, essa agitação em si, e recebi na minha casa a primeira carta da CPCJ. Nossa. E, gente, coração gelou. Eu não desejo isso pra ninguém, porque você não sabe o que esperar. Você não sabe o que esperar. É uma carta que pede que você vá até uma unidade deles e ali você vai descobrir como que vai ser conduzido a sua situação. E ali eu fui com meu filho, com o Thomas. Eu não, em meio a toda essa turbulência, eu acho importante falar que nós deixamos pessoas no Brasil que acreditam fielmente que você está indo, que vai correr tudo bem, estão confiando no seu planejamento, estão confiando em tudo.
E você carrega esse peso também. Você carrega esse peso, essa responsabilidade. E se tratando de que meu pai tinha passado por uma cirurgia de alto risco e que minha mãe já estava bem nervosa por conta disso. Minha mãe, ela já é uma pessoa mais preocupada, mais nervosa. E o marido também. E o marido também, muito preocupado, passando por situação difícil, né? Porque para ele, de estar sem a família no Brasil, enfim, eu não podia compartilhar muitos detalhes. Eu precisava, eu não tinha como falar para minha mãe, para meu pai, que sempre foram as pessoas que eu sempre corri contar tudo, né? Então isso realmente foi um nó na minha garganta. Foi algo como se eu precisasse me manter calada. Porque o que eles poderiam fazer? Na verdade, o que eu transmitisse, eles iam ficar, meu Deus, extremamente preocupados. Então, eu precisei, de fato, sofrer calada. Né? O meu esposo ia ficar... Então, assim, eu falei, eu vou ver até onde eu consigo levar. Sim. Então... E deu certo lá com a CPCJ? Conta essa parte pra gente. Chegou lá, e aí? Cheguei na CPCJ. Primeiro que a CPCJ não sabia 1/3 do que de fato tinha acontecido. Olha, aí você contou tudo. Detalhes. Fui bem preparada. Aí o jogo virou. Exato. Então, assim, primeira dica. Tudo que você fizer, tudo que você informar a escola, informe por e-mail, porque aqui eles utilizam muito e-mail e SMS, mas informe por e-mail. E utilize sempre em resposta daquele e-mail, para aquilo virar um histórico. Porque isso pode te ajudar em algum momento. Eu não estou dizendo que as pessoas, ou que os portugueses, que os professores estão aqui esperando os brasileiros para sinalizar ou para causar algum problema. Não é isso que eu estou falando. Mas esteja preparado, porque você pode precisar. E foi o que aconteceu. Eu, desde o primeiro contato com a escola, eu registrei tudo por e-mail. Olha só, aí você tinha provas suficientes que tudo foi avisado e-mail, desde sim, o início. Exatamente. E ali eu contei, né, para a técnica que estava me atendendo. Graças a Deus, ela era uma mãe de autista. Uau! Isso foi algo que eu vi a mão de Deus também todo o tempo, porque era uma pessoa que conseguiu me ver. Conseguiu me olhar além daquela denúncia. Que é uma denúncia, gente. É assim, por mais que eles falem sinalizar, é uma denúncia. Por quê? Para a escola, o que a escola pensa? Primeira coisa que a escola pensa. Essa criança, ou ela age dessa forma, ou ela é agredida, ou alguma coisa está acontecendo para ela ter esses comportamentos. Então, a gente precisa que a CPCJ avalie como que é o contexto familiar, para ver se essa criança não está em risco, para ver se essa criança está sendo bem cuidada, para ver se ela está passando por terapia, se ela tem um acompanhamento. E é para isso mesmo que a escola sinaliza, para que eles tenham esse acompanhamento mais de perto, para eles entenderem o contexto da família. Sim. Chegando lá, depois de passar os detalhes, tinha momentos que a técnica coçava a cabeça, que ela ficava assim... Ela ficou do seu lado. Não, ela tentava entender ali, ela anotava e falava assim, isso? E, tipo, ela dava a entender que ela não sabia dos detalhes, sabe? Que eu tinha avisado. Ela, inclusive, chegou a me perguntar se eu levei os laudos dele pra escola. E eu falei pra ela, no primeiro dia, quando eu fui conversar, dei o nome da professora, da diretora, eu trouxe e ela tirou o cópia, pediu pra eu tirar a cópia. Então, sim, ela estava informada. E a CPCJ não sabia. Então, como é importante os e-mails que ela mandou. Os e-mails, e você não ter medo de falar. Porque algo que foi muito importante também ali com a CPCJ foi eu estar bem posicionada. Eu falar exatamente detalhes, mostrar para ela que eu sabia o que eu estava falando, que eu sabia exatamente que eu precisava que o Thomas fosse... incluído na lei, né, que ele tivesse esse processo da inclusão. O direito que ele tem. O direito que ele tem. Passei o artigo, passei tudo. E isso fez com que ela visse que eu não era leiga. Passou credibilidade. Exatamente. Que muita gente, às vezes, não faz, não sabe. E se, às vezes, a pessoa é uma pessoa simples demais, ou, né, não entende muito bem desses casos, pode até perder o filho, né, Kaline? Exatamente isso. Eles tiram mesmo. Exatamente isso. Eles tiram e mesmo. Ali ela me falou, olha, Kaline, nós vamos organizar esse processo,
eu ainda não sei como será conduzido, mas de início vocês serão acompanhados. Eu vou conversar com a escola, vou entender, vou encaminhar. O Thomas, ele precisa ter o TENT, ele precisa ter o NIS. E ali ela me encaminhou, né, para alguns órgãos que talvez se eu não tivesse um empurrão da CPCJ, talvez eu não teria conseguido ainda, Sim. né? Então foram coisas que assim me ajudaram muito. As crianças já têm o médico de família antes mesmo de eu ter residência. Olha só. Então as crianças, no caso, né, porque por conta do acompanhamento. E o que acontece? Depois que eu passei, né, essa primeira, o meu coração acalmou. Deu uma acalmada, mas mesmo assim a gente fica sempre com aquele pensamento. Porque a gente não sabe o dia de amanhã por conta que já teve ali uma passagem pela CPCJ. Mas graças a Deus, hoje Thomas já está mais adaptado na escola, tá? As coisas melhoraram, a nuvem negra saiu, porque gente, é aquela onda que bate, né? E a gente toma aquele susto e graças a Deus hoje está tudo encaminhado. Graças a Deus hoje ele está mais adaptado. Que bom. Também depois da intervenção da CPCJ na escola. Resumindo essa questão, eu entendi e eu gostaria de deixar uma mensagem de extrema importância, que os conteúdos que eu acompanhei, os conteúdos que eu encontrei na internet, foi literalmente que a CPCJ tirava a criança, né, dos pais. E nesse processo que eu enfrentei com o Thomas, no início eu tive muito medo, uma insegurança, porque tinha fama também de no início eles acolherem, eles tratarem muito bem, de repente eles iam na tua casa, e realmente acontecia esse processo. Mas no decorrer, eu fui vendo as coisas que foram acontecendo através da CPCJ. Por conta da CPCJ, a escola criou uma estrutura muito melhor. A escola e os funcionários se propuseram a se preparar melhor, né, para poder estar com ele, direcionaram uma pessoa para ser uma segurança, um porto seguro para ele nos horários de intervalo, para quando ele precisasse gerir alguma situação que ele não estivesse dando conta, procurasse essa pessoa. Direcionou um professor tutor para auxiliar ele também nesse processo, quando ele tivesse alguma dúvida, sempre que ele precisasse fazer alguma atividade, ele podia procurar esse professor. Então, assim, através da CPCJ, eu tive muitos ganhos, sendo uma mãe atípica aqui em Portugal. Recebi, há mais ou menos um mês atrás, a notícia de que o meu processo estava sendo encerrado, né? Seria arquivado. Eu acho que é a maior vitória de uma família que passa por esse processo com a CPCJ é o processo foi arquivado. Exatamente. Ou seja, eles viram, né, de acordo com tudo que eu entreguei para eles, com o meu acompanhamento. Eu sempre com o Thomas na escola, o tempo todo presente. Cheguei a passar várias manhãs, né, na frente da escola, observando ele nos momentos que ele estava jogando bola, porque eu sabia que não tinha ninguém para observar. Então eu fiquei períodos. Então, assim, eles viram toda a minha dedicação. E o fato deles verem que eu sou uma mãe presente, que eu sempre estive ali com as terapias dele em dia, fez com que eles identificassem que não haveria motivos para nossa família permanecer na CPCJ. Olha só. E isso fez com que eles arquivassem. Então, o recado se você for sinalizado na CPCJ, entenda o motivo que você foi sinalizado e esteja presente. Colabore, comunique, fale tudo, dê detalhes, mostre como você cuida do seu filho, abra sua casa. O que eles precisam é ver que de fato não existe perigo com a criança. Se eles enxergarem isso, não tem o porquê permanecer lá, porque o papel deles é proteger a criança que está tendo algum perigo ali naquele momento ou corre algum perigo. Ou está colocando alguma outra criança em perigo. Exatamente. Então, se elas identificarem que não existe motivo, eles vão arquivar o processo. Então, eu passei por esse que eu considero ali que foi o meu maior desafio aqui em Portugal. Não podia trabalhar, né? E é nesse assunto que a gente vai entrar agora, sobre o trabalho. Naquele momento, Kaline não podia trabalhar porque ela estava com o filho o tempo todo nessa adaptação.
né? Difícil, tendo que ir buscar. Eu acompanhei um pouquinho disso, tendo que buscar ali o Thomas na escola, às vezes durante o dia, algumas vezes ligavam para ela, ela tinha que sair correndo da onde ela estava, então não podia trabalhar. Estava aqui e as economias estavam sendo usadas, não estava entrando dinheiro naquele momento. E aí, qual foi a hora da virada de chave na questão do trabalho? Hoje, o que você faz? Quando você começou isso? Chegou aqui em janeiro, estamos em agosto. Como foi essa virada de chave, assim, para a parte do trabalho? Sim. Assim que eu cheguei, eu já tinha a intenção, eu já vinha gravando vídeos para o YouTube, né? Sim. Já vinha gravando vídeos para o YouTube e já tinha a intenção de compartilhar o nosso dia a dia ali no Instagram. Comecei a compartilhar e comecei a ver que muitas pessoas tinham muitas dúvidas. Era assim, um detalhe que eu postava, que eu compartilhava, vinha uma enxurrada de dúvida no direct. E eram assim, diariamente. E isso fez com que eu pensasse do porquê, né, não utilizar disso, de fato, para ajudar outras pessoas e até se tornar um trabalho. Sim. Porque eu já trabalhei muito tempo com marketing digital, com digital, e isso me fez, de fato, relembrar que sim, eu poderia trabalhar auxiliando as pessoas e isso poderia me dar algum retorno, né? E foi aí onde, finalzinho de fevereiro, né, eu comecei, de fato, a pegar firme no meu Instagram, comecei a compartilhar, fazer conteúdos, reels, comecei a tirar muita dúvida no direct, comecei a trabalhar com a Europeia ali no comercial, né? Foi onde iniciou de fato o meu trabalho aqui em Portugal, porque até então eu não tinha perspectiva de trabalho. Até então eu tinha certeza que enquanto meu esposo não chegasse aqui eu não ia conseguir trabalhar fora. Mas como eu falei desde o início, Deus, ele sabia exatamente quem eu ia encontrar aqui. Quem deveria ser a empresa que eu tinha que contratar para poder encontrar o meu imóvel. E assim, e preparou esse momento para que eu tivesse, né, trabalhando, tivesse a oportunidade de trabalhar com vocês. Que foi inclusive depois de um vídeo que eu fiz. Eu fiz um vídeo indicando mesmo, falando como foi o meu processo. Mostrando a entrega. Exato, né? Mostrando a entrega, como foi tudo, qual foi a empresa que eu contratei. E aí, esse vídeo encheu o WhatsApp, né, da Europay. Foi mesmo. Depois desse vídeo, a Karen, né, pensou ali, né, ali na ideia de por que não ela atender? Né? Exato. E até então, antes disso, a Kaline tinha vindo conhecer o escritório, né? Eu vou até contar para vocês essa parte, por quê? Acho muito interessante a gente trazer isso, Kaline, porque a gente recebe no direct e no WhatsApp muita gente que quer trabalhar aqui na Europay. Né? Karen, como é que faz? Parece ser tão gostoso trabalhar aí, tão leve, tão prazeroso, né? A gente sempre vê a equipe tão unida, vocês fazendo as campanhas e tudo, mas é muito interessante o que aconteceu com a Kaline, porque antes de eu ter a ideia, ela veio ao escritório e se disponibilizou e, de certa forma, servindo, se conectando. E é isso que aqui na Europeia a gente sempre está aberto, a gente busca pessoas que se conectam sem aquele principal interesse só de vou aqui ganhar dinheiro, quero só trabalhar. Não é isso, né? Ela se conectou, ela se ofereceu, fez o vídeo, falou da gente. Isso foi a primeira coisa, né? E aí depois que ela veio aqui conhecer o escritório, Karen, estou disponível. Eu já trabalhei no comercial, eu tenho experiência, eu vi que ela realmente tinha experiência. E ali ela começou os atendimentos da Europay, os clientes dela encontravam com ela, né? Conta essa parte pra gente, Kaline. Sim, e foi um processo muito gostoso, porque o pessoal saía do YouTube, clicava no link, quando ele chegava no comercial da Europay, que eu respondia... Ai, Kaline, é você! Nossa, que legal, que bom, que a gente fica feliz, né? Sim. Foi muito bom, porque foi uma troca muito positiva. Foi algo que trouxe, de fato, uma credibilidade, porque as pessoas estavam vendo que eu tinha indicado, eu tinha passado por esse processo e hoje eu estava trabalhando. Olha. Então, assim, foi o que, de fato, me manteve aqui em Portugal enquanto meu esposo não chegava. Porque em meio a tudo isso, a gente ainda estava lidando com a angústia do processo de visto dele em atraso.
e passava semana e mais semana e a gente naquela angústia, né? Então, de fato, eu precisava fazer euros, né? Trabalhar e gerar os euros aqui para me manter aqui. Sim. Então, isso foi algo preparado realmente por Deus, que encaixou ali perfeitamente. E ali eu comecei, né, fiz o treinamento, comecei a atender o comercial. Ficou sempre conectada, vindo bastante ao escritório, sempre conectada com a gente para aprender. É isso que é muito louvável para a gente aqui na empresa, né? Pessoas que querem realmente estar, mas que não querem o ganho de um dia para a noite, porque aqui as pessoas querem chegar, a maioria das pessoas querem chegar e já querem ter um trabalho. E isso é justo. É justo você ter um contrato de trabalho, é justo. Mas as que querem trabalhar na Europeia também querem dessa forma. E aqui funciona um pouquinho diferente. E a Kaline, ela aceitou assim, ela se disponibilizou e aceitou a forma com que a gente trabalha. E foi tão leve, foi tão gostoso, porque aí ela vinha, fez o treinamento, começou e tudo foi fluindo, né? Graças a Deus foi fluindo. E assim, acredito que as pessoas devem estar se perguntando, mas ela não foi com visto de procura de trabalho? Exato. Ela precisava de um contrato de trabalho. E como foi, então, essa questão? Exato. Então, assim, isso foi algo que também preparado por Deus. Eu nunca vou deixar, assim, de louvar a Deus mesmo. Porque eu também conheci aqui, juntamente com o escritório da Europeia, toda a estrutura, eu tive o prazer de conhecer a doutora Joyce Leal. Olha. Né? A doutora Joyce Leal, ela é advogada aqui da Europeia. E ela sempre esteve ali muito, muito aberta a me ouvir, sempre me orientando, sempre falando, acalma o seu coração, fica calma, que tudo vai se encaixar, tudo vai dar certo. Porque eu precisava de um contrato. Mas eu nem agendamento eu não tinha. Olha nem só. O agendamento da AIME eu não tinha. Então, assim, todo o meu processo eu precisei confiar muito em Deus e descansar o meu coração. Apesar daquela agonia diária, eu procurava trabalhar isso para descansar o meu coração, porque eu não tinha aquele agendamento. E aí a Joyce me orientou e decidimos trocar o meu visto, né? Trocar, ao invés de eu ficar com o visto de procura de trabalho, porque eu não tinha agendamento, não conseguia trabalhar fora por conta do Thomas. E eu já estava trabalhando com a Europeia. Então, ela falou, vamos trocar para CPLP, né? Você tem um visto, você entrou com um visto de forma legal, então é possível você trocar para CPLP. Aí onde nós entramos com uma ação. Uma ação judicial, aqui é muito comum, as pessoas costumam fazer isso, ou começaram a ter isso como uma segunda opção agora. São poucas pessoas que sabem, você sabe dizer isso? Olha só, é comum, mas não é a primeira opção. Porque, de fato, a intenção é que você consiga um contrato de trabalho. Sim. Né? Mas no meu caso em específico, eu não tinha outra opção. O meu visto estava para vencer, porque eu já cheguei aqui com 2 meses de visto já. Então, eu não tinha outra opção. Eu precisava mesmo entrar com uma ação judicial. E ali, agora nós já estamos, né, aguardando aí a resposta. Mas, enfim, foi dessa forma. Eu não tinha um contrato de trabalho, mas eu me respaldei com uma ação judicial, né, para não ficar irregular. Sim. Isso é muito importante. E então, depois do comercial ali, depois de passar por um período no comercial da Europeia, me preparando, aprendendo, né, estando aqui no contexto do escritório mesmo, agora eu sou oficialmente relocation, gente. Eu tô muito feliz, gente. A Kaline, ela foi conquistando o teu espaço, né? Então, ela começou ali no comercial e hoje ela tá no relocation. Ela atende o cliente do início ao fim de todo o processo de relocation. E isso é muito bom. Eu tô muito feliz. E é uma experiência nova, né? Sim. Porque é algo assim que foi uma virou de ponta cabeça. Sim. Literalmente. No Brasil, eu nunca tinha tido contato com o mercado imobiliário. E tá gostando? Ai, que bom. Fico muito feliz. Conta pra gente aqui agora, falando um pouquinho da cultura portuguesa, né? Chegou aqui, teve essa questão com a escola, tem o trabalho, que também tem ali que fazer algumas conexões com o senhorio, aqui ou ali, né? Um português aqui ou ali, o seu próprio senhorio da sua casa. Como que é essa relação com os portugueses? Você sentiu alguma dificuldade? É negativa? É positiva? Conta, porque o pessoal que está também no Brasil, eles querem saber se realmente há muita xenofobia. Isso é algo que também eles procuram muito. E vocês perceberam que a gente está falando de tudo aqui, né? De trabalho, é de escola, é da cultura. E a gente tem que trazer esses assuntos, porque é isso que você que está aí procura, né? Para ir para Portugal ou não. Então,
Vamos ver se esses pontos são positivos e negativos para você colocar na balança e tomar sua decisão. E aí? Então, eu não tive essa experiência, mas eu acredito também que o meu preparo, né, emocional, o meu preparo no Brasil, antes de vir para cá, fez com que, quando eu chegasse aqui, o meu olhar mudasse também, né? Sim. Porque quando você chega num ambiente armado, quando você chega num ambiente pronto para reagir toda e qualquer situação, você sempre vai achar um motivo. É verdade. Você sempre vai achar um motivo. Tem gente que já chega, eu penso que muita coisa que a gente vê na internet é muito pontual, mas isso fica assim, explode na internet, né? Viraliza na internet e se torna algo como se fosse geral, e não é assim. Eu tô aqui há 3 anos e meio, nunca passei por isso, passei por uma situação meio desconfortável no domingo ali com o Uber, mas nada que eu sentisse assim que foi... não chegamos a discutir, nada disso, é a inteligência emocional que a gente tem que ter naquele momento para lidar com a situação que a gente poderia ter em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer nacionalidade. Então assim, gente, se você decidir migrar, saiba que você está vindo para um outro país, você está chegando no país deles. Então esteja aberto a ouvir, analisar, veja como que é as reações, a cultura. Tente aprender de alguma forma para quando você chegar e tiver alguma situação, você não se chocar. A gente precisa se esvaziar do que a gente aprendeu ser normal. É normal no seu país. É comum você ter acolhimento, você ter aquela conexão, aquelas pessoas, né, animadas. É comum no seu país. Aqui não é comum isso. E aí você vai acabar talvez se sentindo rejeitado, talvez sentindo que você está sendo excluído, quando na verdade você só precisa se esvaziar e lembrar de que é uma cultura diferente. Eu acho que isso faz toda a diferença. Exatamente. Eu ia pedir para que você desse conselho, mas ela já deu todos os conselhos e é verdade mesmo. Isso faz baseado na experiência dela. Eu tenho a minha, você vai ter a sua experiência, cada um vai ter a sua para poder ali falar. Mas eu acredito que vindo assim com essa mente aberta, como ela falou, é muito difícil passar por uma situação assim tão desconfortável, a ponto de ser xingado, como a gente vê nos vídeos, né? Então, assim, é realmente ter a mente aberta. Você está vindo para uma outra cultura, um outro país, acolher esse país, e eu tenho certeza que esse país também vai te acolher. Lembra que eu falei lá no começo que a gente tinha algo para o final, que era uma história maravilhosa, que era para você segurar aqui até o fim? Essa é a pergunta que eu vou fazer para a Kaline agora. Kaline, e o seu marido? Quando que ele chegou, saiu o visto, não saiu? A gente está há quantos? Quase 8 meses, né? 7 meses que vocês estão aqui. Chegou seu marido, o visto chegou. Quando ele veio? E aí? Conta pra gente. Ele até chegou. Chegou? Chegou, mas depois de um perrengue bem... Nossa. Porque assim, o meu visto saiu com 34 dias úteis. E o dele? O dele saiu com quase 8 meses. Então, assim, você imagina se eu tivesse aguardado no Brasil para vir com ele. Eu teria perdido o meu visto. E eu sei que tem muitas famílias que recebem o visto e de fato ficam aguardando. Óbvio que eu não aconselho ninguém, gente, a vir sozinho. Mas se perceber que tá 2 meses já do visto correndo e não chegou do outro, se você decidiu imigrar, esse vai ser ali uma pedrinha no seu sapato que você vai precisar, de fato, tomar um posicionamento e vir. É porque muitas vezes, Kaline, a gente não quer se separar ali do nosso Exato. cônjuge, a gente tem esse apego ali emocional e de todos os sentidos, né? Mas, às vezes, a gente precisa abrir mão por conta do sonho de alguns dias, né? De alguma situação. É difícil, às vezes, vir sozinha, às vezes teria um dos dois ali que teria uma certa dificuldade, até mesmo para encontrar algumas coisas, tudo. Mas tenho certeza que Deus, se Ele colocou o sonho no coração e está acontecendo dessa forma, é porque precisa ser passado por alguma coisa, né? Foi exatamente isso que eu senti. Eu falei, Deus, eu não consigo entender o motivo pelo qual o Senhor permitiu que a minha família ficasse separada. Eu não consigo ver propósito nisso. Mas eu sei que o Senhor tem. E foi nisso que me sustentou durante todo o período até o momento que ele chegou. Por quê? Porque passava semana, entrava semanas e mais semanas e o visto dele não chegava.
Até que nós decidimos, de fato, ele passou por um processo psicológico muito difícil no Brasil, muito difícil, né, por conta das crianças, enfim. E aí nós decidimos que o período de abril, né, seria um momento em que nós estaríamos colocando diante de Deus, se não chegasse até o último dia de abril, no dia 1º de maio, eu faria carta de desistência do processo de visto dele, que tem essa possibilidade, né, de você desistir do processo de visto. Ele viria... E aí viria o passaporte em branco e a gente ia reaplicar esse visto. Ok. Porque a leva de visto que o meu esposo fazia parte era do mês de setembro de 2024. E tinha muitos vistos atrasados que estavam parados ou até esquecidos. Então nós estávamos naquela angústia do visto dele estar parado lá esquecido e a gente está perdendo tempo. Então nós colocamos diante de Deus durante todo o mês de abril. E se não chegasse no dia 31 de abril, no dia 1º de maio, nós faríamos essa carta. E assim nós fizemos. Não chegou, eu falei, Deus, eu entendi que é isso. Mandamos a carta de cancelamento de visto para a VFS. Depois de 8 meses, começamos a viver um luto. Porque tínhamos investido dinheiro, tínhamos investido nossa energia, nosso psicológico. Meu marido já tinha saído de trabalho, entrado em trabalho, já tinha trocado de novo de trabalho e vira uma bagunça. Meu marido disse que o que mais doía era saber que ele estava com a vida resumida em uma mala de mão e uma mala despachada, numa casa que não era dele, né? E sem a família dele. Ele passou um processo assim bem difícil. E quando nós fizemos isso, ali nós vivemos aquele processo, entendemos que era o momento de encerrar e recomeçar. Enviamos esse e-mail para a VFS. No dia 5 de maio, eles receberam um e-mail, deram recebimento, né? Responderam, acusamos recebimento, agradecemos, né? E vamos enviar o seu passaporte, estamos dando baixa aqui no seu processo de visto, cancelando, e vamos encaminhar o passaporte em branco. Caso você tenha interesse, você poderá reaplicar. Era esse o e-mail. No dia 7 de maio, o meu esposo recebeu no celular dele uma notificação que o pedido de visto dele tinha sido finalizado e que o passaporte estava voltando. Na mente dele, foi só a conclusão. Ok, pedimos o cancelamento, agora o visto vai chegar. E no e-mail eles avisaram que chegaria dentro de 10 dias. Aí ele pensou, nossa, vai ser rápido. O visto vai chegar não, o passaporte vai chegar. Desculpa, passaporte vai chegar. Sim. Mesmo. E aí, quando o processo, né, passou ali os dias, no dia 7 ele recebeu essa notificação. No dia 8, ele recebeu o passaporte, né, lá na casa, inclusive lá na casa da minha cunhada. E quando ele abriu o passaporte, porque eu já tinha pago uma assessoria, né, eu tinha pago uma assessoria para reaplicar o visto dele. Já estava tudo organizado, já estava tudo pronto, esperando só o passaporte dele chegar para a gente reaplicar. Sim. E ali na nossa cabeça nós íamos passar mais 3, 4, 5 meses separados, o tempo que eles quisessem, porque é assim, né? E quando meu esposo abriu o passaporte, ele me ligou de vídeo. Quando ele me ligou de vídeo, ele falou, amor, olha aqui. Gente, eu não acreditei. Era o visto. Nós cancelamos o visto, eles acusaram o recebimento, mas eles enviaram o visto pro meu esposo depois de mais de 8 meses. Imagina o coração da Kaline naquela hora. Gente, eu tenho até Reels gravado daquele momento que eu fiquei assim. Eu falei, Deus, eu só sabia agradecer. Que gratidão. E muitas dúvidas que vieram no meu direct depois desse Reels, que eu tenho certeza que as pessoas vão ficar, mas com certeza o visto dele já estava pronto lá. E quando viram o cancelamento, foram buscar o passaporte e viram que já estava pronto e enviaram. Não foi assim. Não, gente. Pedimos o cancelamento dia 1 de maio. Responderam o e-mail dia 5, acusando recebimento e cancelamento. Depois de acusarem o cancelamento, dia 7, eles carimbaram o visto do meu esposo. Então eu tenho certeza que o visto dele
aquela carta de cancelamento caiu na mão certa de uma pessoa direcionada por Deus. Porque acho que ela olhou ali e ela falou, peraí, deixa eu ver por que esse visto não saiu depois de 8 meses se ele tinha tudo. E ali foi onde carimbou, graças a Deus, dia 16 de maio, meu marido embarcou e chegou aqui, gente. Ele chegou. Legal. Uau! Eu acompanhei, foi lindo, gente. Sim. Hoje eles estão aqui, estão crescendo juntos. O marido já está trabalhando? Já está trabalhando, que foi outra Olha. benção maravilhosa. Na de área Deus. dele. Com 1 mês e 10 dias que ele chegou aqui em Portugal, ele foi contratado por uma empresa multinacional, Uau! a maior empresa de elevador do mundo. Que era já a área dele, Que né? já era a área dele. Meu esposo, ele tem experiência de praticamente 16 anos na área, né, de manutenção de elevador, e ele é um técnico especialista. Uau! Então ele foi contratado com 1 mês e 10 dias sem mesmo pegar a residência, porque essa empresa contrata só com a residência. Então assim, eu vivi milagres, cara. Do momento que a gente decidiu migrar, Deus cuidou de cada detalhe. Nossa, Kaline, que história linda. Olha, eu tô mais uma vez emocionada porque eu conheço a história dela, mas toda vez que ela conta e vejo esses detalhes, eu vejo a mão de Deus, tô aqui arrepiada, eu vejo a mão de Deus ali em todos os passos que eles deram aqui até hoje. E quando vocês entregam a vida nas mãos de Deus e migra, você vive ali um desafio, mas sabendo que tem ali um pai te guiando, né? E isso é muito importante. Se você não tem essa base, fica muito complicado. Mas vamos finalizar aqui agora o nosso podcast tão gostoso aqui na EuropeCast, nosso segundo episódio. Estou muito feliz de ter recebido você aqui. Então fala pra gente como que a gente te acha aqui na internet, nas redes sociais, para eles poderem te acompanhar, conhecer um pouco mais da sua história. Quem quiser conhecer desde o início, gente, eu gravei tudo, desde quando nós decidimos imigrar, a compra das malas, o processo, tudo que eu contratei, né, tudo que a gente gastou, eu gravei para o YouTube, Família Scali em Portugal, e também tem o meu Instagram, que é da mesma forma, Família Scali em Portugal. Com 2 L's. Isso, Família Scali com 2 L's, eu acho que dá para colocar aqui. E você me acha por lá, compartilhando no Instagram, a gente fica um pouco mais próximo, compartilha diariamente. Eu tenho também, Karen, um grupo de imigração no WhatsApp, onde eu auxilio. Vamos colocar o link aqui na descrição. Isso, eu auxilio muitas pessoas, principalmente quem está começando, né? Quem está iniciando esse processo, quer tirar o visto, mas não sabe por onde começar. Então, tudo você encontra nesse grupo. Então, quer estar pertinho? Entra no meu Instagram, você vai encontrar o link do grupo e por lá a gente consegue ter essa proximidade. A gente vai deixar o link também do grupo aqui, as redes sociais da Kaline. E eu quero agradecer, Kaline, agradecer demais. Tenho certeza que esse vídeo vai inspirar muitas pessoas pela sua coragem. Você fala que não teve coragem, mas teve sim, porque é Deus que te deu, né? Pela tua verdade, por tudo isso que você passou ali, firme e forte, porque estava assim nas mãos de Deus, mas pela pessoa que você é, né? Eu quero agradecer pela sua vida, né? Pela sua vinda aqui na EuropeCast hoje. A gente vai fazer um bate-bola bem rápido. Eu vou falar algumas perguntinhas ali para você e você vai falar uma palavra, uma palavra só ou 2 também, não tem problema, para definir aqui o bate-bola que eu vou fazer. Então fala aqui para mim, uma palavra que define a sua vida em Portugal até agora. Dependência. Dependência. Dependência de Deus, totalmente. Amém. Eu precisei aprender a depender única e exclusivamente de Deus, porque eu era dependente emocional de muitas pessoas e eu não podia. Aqui eu não tinha. E às vezes a gente tem que passar por isso, né? Sim, poder... exato. Foi um processo necessário para que eu aprendesse a depender dele. A saudade mais forte do Brasil? Meus pais. Com certeza. Ai, nem fala. Eu posso chorar aqui, gente. Um lugar em Portugal que ganhou seu coração? Ai, meu Deus, eu vou falar a palavra, mas são várias. Praias fluviais. Quem me acompanha sabe, gente. É o meu point do final de semana com as crianças, que são maravilhosas, né, Karen? Sim. Qualidade, acho que não tem como você falar de qualidade de vida aqui em Portugal sem falar dessas maravilhas,
né? Que são, gente, essas prainhas fluviais. No Brasil tem muitas cachoeiras? Tem. Mas eu sempre tive medo de entrar, porque são fundas, tem lugares assim, né, que a gente fica receoso. Aqui é preparado pra gente ter esse momento de lazer tranquilo, seguro com as crianças, são maravilhosas. Ai, eu amo também. Pastel de nata ou pão de queijo? Ai, pão de queijo. Eu amo pastel de nata, mas o pão de queijo não tem jeito, né? Pão de queijo, com certeza. E eu gostaria de agradecer, cara. Gostaria de agradecer, porque se eu estou aqui, se eu me mantive aqui, com toda certeza, foi primeiramente a mão de Deus. Mas a oportunidade que a Europeia... Gente, não posso chorar! A oportunidade que a Europeia me deu, né? Porque a gente chegar e literalmente a gente tá no escuro quando a gente chega. A gente olha para um lado, olha para o outro, não tem nada e não tem ninguém. Vou recomeçar. E, gente, a Europeia me abraçou. Não foi só uma empresa que eu contratei, sabe? Que vai me entregar um imóvel. Não, ela me abraçou de verdade, né? Então, assim, foi algo que me acolheram, viraram meus amigos, né? Irmãos na fé. E eu não tinha como não agradecer e colocar aqui, expressar minha gratidão a Deus pela vida de vocês, pela Europeia, por quem você é. Maravilhosa. E é isso, gente. Senão a gente chora aqui e aí vira. Eu fico aqui emocionada também. Aí eu não posso, que eu sou apresentadora do programa. Mas é isso, gente. Quero mais uma vez agradecer a tua presença aqui nesse vídeo. Ficou aqui até o final? Já compartilha, clica aqui no sininho, porque vai ter muito mais vídeo aqui no canal. Com certeza também a gente vai ter alguns cortes aqui para colocar lá no Reels, lá no Instagram. Mas se você chegou até aqui, já curte esse vídeo, ó, dá um joinha aqui pra gente, porque isso vai fazer com que o nosso conteúdo chegue mais longe ainda e você possa ter mais dicas. E é isso, quero agradecer a presença de vocês e vem pro Europei!